Dando continuidade ao evento, convidamos o ilustre Dr. Gaudêncio Torquato Neto para apresentar o livro de autoria da escritora Maria das Graças Abel Cavalcante da Silva, O Engenho Baixa Verde dos Barbosa Cavalcante. Quero agradecer a minha amiga Graça Cavalcante pelo convite que me foi feito para estar aqui presente esta noite. Não há nada mais dignificante para uma família do que o levantamento da sua árvore genealógica e o registro da sua história, da história de uma família. E a família Barbosa Cavalcante, da Baixa Verde, acaba de receber um grande presente. Que trabalho maravilhoso da socióloga e educadora Maria das Graças Abel Cavalcante, mais conhecida por nós luisgomenses como Graça de Nivalda. Sabemos que não é tarefa fácil escrever um bom livro em virtude das nuances de pesquisa, a montagem de uma árvore genealógica, a busca de dados históricos e de muitos relatos de pessoas que vivenciaram ou que ouviram falar de determinado assunto em alguma época. Então, Graça Cavalcante, com todas as suas atribuições do dia a dia, socióloga, educadora, esposa, dona de casa, mãe e avó, e agora escritora, decidiu com coragem e atitude resgatar as raízes e a memória da sua família, registrando-as nesse livro, para que os mais velhos possam relembrar de fatos ocorridos e os mais novos possam ter conhecimento dos laços familiares e de costumes de épocas que não existem mais. Este não é só um trabalho de resgate da história de uma família, mas também de parte da história do nosso querido município de Luiz Gomes. Porque cada pessoa que lança um livro sobre a nossa cidade, sobre determinada família da nossa cidade, ela está também contando a história do nosso município. No livro de Graça, observamos o relato da vida no campo de pessoas simples, realçando fatos socioculturais de uma época em que o homem do nosso sofrido Nordeste estava mais encrostado com o seu sítio, com a sua fazenda, com o seu pedaço de terra. Há o relato de épocas em que as atividades no campo, mesmo com a presença dos anos de seca, rendiam seus frutos para a subsistência da família. E dando ainda pequenos lucros, que eram a garantia de uma certa estabilidade da família, quando em momentos difíceis. Naquele período, o meio rural tinha mais vida, atualmente decadente, em virtude dos fenômenos climatológicos negativos que sempre existiram e que acometem o nosso Nordeste sofrido, mas principalmente devido a políticas de cunho eleitoreiro impostas pelos governos e totalmente alheia e desinteressada em fixar o homem no campo. O que nós observamos é que tem acontecido um fenômeno que coloca o jovem das nossas cidades nordestinas numa situação de lástima e penúria. O jovem nordestino, nas nossas pequenas cidades, principalmente aqueles que não têm nenhuma oportunidade de trabalho, estão envolvidos com o álcool, com a droga, aumentando o índice de violência nas pequenas cidades, na periferia das pequenas cidades, muitas vezes montados em cima da motocicleta, tendo acidentes e tendo os mais variados tipos de traumatismos, seja cranianos, sejam ortopédicos. E esses jovens acidentados, envolvidos com álcool e com a droga,
são levados para os hospitais da capital e lá passam 2, 3, 4 meses internados, sofrendo as consequências dos seus atos. Muitas vezes se tornando incapazes e trazendo para a nossa sociedade e para o poder público um custo social, um custo de previdência social altíssimo. Sem falar no custo familiar, que isso nem se mensura. Certa vez, em conversa que tive com Graça, percebi nela uma necessidade de mostrar a história verdadeira sobre o que aconteceu com sua família. Na verdade, o que existiam eram fofocas. E nas fofocas as pessoas não enxergam os reais motivos do acontecimento e os distorcem. Diante de sofrimentos com situações difíceis, passando pelas mais variadas dificuldades, Nivalda, sua mãe e os seus filhos, família simples e humilde, lutavam de um lado para o outro, em meio às atribulações pelas quais passavam. Algumas vezes, a família tinha a ajuda de alguns amigos, como verifiquei um relato no livro, sobre a ajuda de meu pai, Jader, e de minha mãe, Inês. Talvez, por atitudes como esta, tenha surgido o grande laço de amizade entre as famílias de Jader e Inês e a família de Nivalda Barbosa. E que esta amizade, com certeza, sempre existiu e sempre se manteve com muito carinho e afeto entre os entes das duas famílias. Em seu livro, a escritora Graça dedica um capítulo ao relato do drama vivido por seu querido pai, José Abel. Drama este que trouxe muito sofrimento para Nivalda e todos os filhos. A família ficou órfã de pai. Sobre este assunto, gostaria apenas de dizer: muitas vezes, um homem de caráter, de opinião, carismático, educado, violonista, seresteiro, radialista e eletricista. E estas parece que eram as características de José Abel. Era um homem de sensibilidades. Muitas vezes um homem de caráter pode seguir caminhos obscuros por ter defendido sua honra e a da sua família. Não convivi com aquela época, mas, a meu ver, o que aconteceu pode acontecer com qualquer homem de bem e com caráter que não hesita em defender a sua honra. E para finalizar, quero aqui prestar uma homenagem a uma grande mulher, Dona Nivalda Barbosa, grande amiga do meu pai e da minha mãe, nossa amiga, uma mulher de sofrimentos, de angústias, porém nunca se deixando abalar, sempre vaidosa, gostava de se vestir e se maquiar de forma impecável. Mesmo morando em Fortaleza, fazia questão de sempre estar presente na sua terrinha para a festa de Santana. Em homenagem à minha amiga Nivalda, gostaria de contar uma parábola que foi escrita pelo rabino Henri Sobel. Ele foi muito feliz em escrever essa parábola porque fala da morte. Um mundo desconhecido, de forma suave, bela e muito interessante. Na parábola, o rabino Henri Sobel compara a morte com um navio. E ele diz: imagine que você está à beira-mar e você vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto ele vai se afastando e afastando, cada vez mais longe, até que finalmente aparece apenas um ponto no horizonte, lá onde o mar e o céu se encontram, e você diz: pronto, o navio se foi. Mas foi aonde? Foi a um lugar que sua vista não alcança. E é só isto. Ele continua grande, tão bonito e tão importante e imponente como era
quando estava com você. A dimensão diminuída está em você, não nele. E naquele exato momento em que você está dizendo, ele se foi, há outros olhos vendo aproximar-se, e há outras vozes exclamando em júbilo, ele está chegando. Assim como esse navio que desaparece na linha do horizonte e reaparece em outros portos, acreditamos que seja a nossa morte. Para finalizar, quero dizer que ao lado de uma grande mulher, existe um grande homem. E Graça conta com a companhia dessa pessoa polida, o meu amigo Ricardo, um homem educado, um gentleman, que juntamente com ela construíram uma bela família. Parabéns a Ricardo, parabéns a Graça, parabéns a essa escritora pela atitude e a coragem de escrever este livro, e que este seja o início de vários outros que virão. Muito obrigado a todos.